Você sabe a diferença de fobia e medo? Sei que parece a mesma coisa, mas o medo, ele é uma emoção natural nossa, de preservação da vida, e ele é bem-vindo. Porque se a gente não tivesse medo, a gente se colocaria em risco o tempo todo. É um comportamento que você vê em pessoas viciadas em adrenalina. Mas ela precisa vencer aquele medo para saltar de um prédio, para saltar de paraquedas, andar de asa delta. Mas sem o medo, a gente faria coisas inconsequentes. Porque mesmo as pessoas viciadas em adrenalina, elas não saltam de paraquedas sem paraquedas, né? Existe um medo de uma coisa que vai preservar a vida. E aí vem a fobia. A fobia é o medo de sentir aquele medo. Ela é exagerada. É uma interpretação errada. Em algum momento, provavelmente na primeira infância, a gente interpretou algum sinal de forma errada e aquilo se desenvolve como um medo além do normal, extremamente exagerado. E ele traz sintomas físicos. Você vai ter taquicardia, crise de pânico, ansiedade. Você vai ter, às vezes, uma necessidade de fuga, também uma falta de ar. Todos esses sintomas são comuns à fobia e não tem nada a ver com a nossa mente racional, porque muitas vezes você vê, por exemplo, a fobia de lagartixa. Eu atendi recentemente uma paciente com esse sintoma. Ela tinha uma fobia que ela não podia ver uma foto de uma lagartixa. Se ela estivesse em um ambiente, ela visse uma lagartixa, inclusive ela se sentia perseguida pelas lagartixas porque ela via em todas as partes, e realmente quando você tem o medo você entra vistoriando esse tipo de coisa. Ela racionalmente reconhecia que a lagartixa não era um bicho potencialmente perigoso. Ela sabia que a lagartixa não ia arrancar um braço, que não ia comer a cabeça dela. Racionalmente, a mente dela sabia disso. Só que a mente emocional dela não concordava nem um pouco. Dentro dela existia uma reação como se ela estivesse frente a um leão. E isso não tem racionalidade. Os amigos achavam engraçados, mas ela chegou a desmaiar, né, com uma brincadeira com lagartixa. Então ela veio para realmente se libertar daquilo. E eu conto essa história para determinar como não existe uma lógica racional no pânico, na fobia. A fobia é um aprendizado equivocado, é somente te protegendo exageradamente. Sabe aquela mãe super protetora? É a sua mente tentando te poupar desse perigo que ela interpretou no passado. As fobias mais comuns que chegam em consultório são a aracnofobia, que é a fobia de aranhas, a glossofobia, que é o medo de falar em público, e a claustrofobia, que é o medo de lugares fechados. Esse é disparado o mais comum, que é esse medo de lugares fechados, principalmente em pessoas que têm irmãos, que normalmente o irmão tem mais velho, tem aquela brincadeira de fechar no guarda-roupa, sair do quarto e fechar a porta, coisas de criança, mas que às vezes traumatizam inicialmente, formam um trauma inicial naquela pessoa. Então, eu encontro é muito comum esse tipo de achado, né, nesse tipo de fobia. Então, a claustrofobia é disparada a mais encontrada. E quanto mais exposta a pessoa é ao que ela tem medo, pior ela fica, né? A gente tem aquela cultura do enfrente os seus medos. E sim, eu vou dizer, enfrente os seus medos. Mas você enfrentar a sua fobia é uma coisa completamente diferente. Porque quando você já tem essas alterações, você enfrentar aquilo, o medo de altura, o medo de aranha, o medo da lagartixa, quanto mais vezes você ficar frente àquilo, mais sensível a sua mente fica. Então, as reações físicas vão ficando potencialmente piores, né? E você vai ficando cada vez mais enclausurado, né? Em casos mais graves, você chega até uma síndrome do pânico por conta disso. E aí o que, né? Estou condenado a isso, né? Condenado por causa de
um evento da minha infância, por causa de uma brincadeira de criança. E não, você não está. Existem meios de mudar essa programação, até porque muitas vezes a sua mente racional concorda com você, como a paciente que eu falei do medo de lagartixas. Ela concordava, né, a mente dela concordava que não era perigoso. Então ela queria se ver livre daquilo, queria realmente poder ter tranquilidade no dia a dia dela, né? Não deixar a casa dela para lagartixa, se houvesse uma lagartixa lá dentro. A hipnose, ela vem exatamente para isso. Como é difícil mudar a programação interna da mente subconsciente por causa do fator crítico. A hipnose, ela baixa esse fator crítico, né? É como se houvesse uma melhoria na conversa da mente racional com a mente emocional. Lá em hipnose a gente consegue encontrar a causa inicial, e não adianta somente você se lembrar do evento inicial, mas você ressignificar aquilo. E quando você ressignifica, o sintoma desaparece. Aquela fobia, ela deixa de ter a importância que tinha. Então, se você tem interesse em se libertar, a hipnose é uma ferramenta maravilhosa. Gostou do conteúdo? Curte, compartilha, aceita a minha sugestão hipnótica. Compartilhe com as pessoas que talvez se beneficiem desse vídeo. Me segue nas redes sociais, deixa suas dúvidas. E eu espero que você tenha uma linda vida.